Amores, nós vamos falar hoje, assunto novo, sobre reprodução nos animais. A gente viu esse assunto no comecinho do ano, e aí eu vou relembrar com vocês, tá? Para depois a gente avançar com os assuntos. Foi o segundo assunto, se eu não me engano, que eu dei, quando a gente começou as aulas presenciais em fevereiro e março. Então, vamos começar com a reprodução sexuada. Aqui nós temos 4 carinhas que estão correndo em direção a um lugar. Que lugar é esse? Isso, útero, tá? No útero não só mulher tem todas as fêmeas, né? Dos mamíferos, ok? Então, vamos lá. Como é que a reprodução sexuada ocorre? Ela ocorre com a participação de gametas, então ela é chamada de gâmica, tá? E aí também tem um nomezinho novo para vocês, que são as gônadas. E o que são as gônadas? Elas são as glândulas que vai ser formada os gametas. Então, nos homens, nós temos os testículos e nas mulheres os ovários. São nesses locais que são formados os gametas. Na mulher, como é que chama o nome do gameta feminino? Óvulo. E no homem, espermatozoide, tá? Então, os gametas, eles são células responsáveis pela transmissão de características hereditárias da espécie na reprodução sexuada. Como assim, professora? Eu não entendi esse negócio aí, não, de transmissão de características hereditárias. Lembre-se, você é uma mistura de cromossomos de seu pai e de sua mãe. Então, uma parte do seu pai fica em você, uma parte da sua mãe fica em você e você se torna uma pessoa única, né? Então, essa característica que você pega da sua mãe, essa característica que você pega do seu pai, vai lhe dar uma variabilidade genética, porque você nem é igual ao seu pai, nem é igual à sua mãe, mas tem um pouquinho de cada um, tá? E aí nós temos aqui, como eu tinha falado anteriormente, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e nós temos o óvulo, que é o gameta feminino. Então, o espermatozoide, ele é dividido em cabeça, colo e a parte intermediária, que é o flagelo, que é como se fosse esse rabinho que vai dar a mobilidade para ele nadar e chegar até o útero, tá? Até o útero, não, desculpe, até o óvulo. Aqui na frente vocês estão vendo o nome acrossomo. Esse acrossomo, esse acrossomo aqui, ó, contém enzimas que vai fazer com que o espermatozoide consiga perfurar o óvulo e entre, tá? E aqui nós temos o óvulo, que é o gameta feminino. Nós temos o núcleo, né? Aqui o núcleo. A zona pelúcida, essa zona aqui que o espermatozoide tem que passar, e por isso que o acrossomo vai ajudar para entrar, né? Perfurar essa parte. E o citoplasma, que é aqui, que toda célula tem, né? Inclusive a feminina, ok? A fecundação. Como é que ocorre a fecundação? A fecundação ocorre quando há a penetração do espermatozoide no óvulo e posteriormente fusão dos núcleos, que se chama cariogamia, que vai originar o zigoto. E o que é o zigoto? O zigoto, ele vai ser a união do espermatozoide mais o óvulo, tá? Aí vai dar o quê? O zigoto, que vai formar um ser novo. Belezinha? Todo mundo foi um zigoto um dia, né? Então, vamos lá. Os tipos de fecundação.
nós temos a autofecundação, que é quando um gameta masculino de um indivíduo fecunda o gameta feminino do próprio indivíduo. Nós temos o exemplo da tênia, né, que é uma solitária, o verme, que ela é hermafrodita. Então, ela tanto tem o gameta masculino quanto o feminino. Então, ela mesmo se reproduz sozinha, se autorreproduz. Fecundação cruzada. E o que é isso? É quando o gameta masculino de um indivíduo fecunda o gameta feminino de outro indivíduo. Nós temos isso, um exemplo, no grupo dos anelídeos, que as minhocas fazem parte. As minhocas, elas são hermafroditas, mas as células gametas dela não amadurecem ao mesmo tempo. Então, ela não pode se autofecundar como a tênia faz, como a solitária faz. Então, quando o gameta masculino dela está maduro, ela se enrosca com outra minhoca que está com o gameta feminino maduro. E aí eles trocam esses materiais e acaba acontecendo a fecundação entre eles, tá bom? E nós temos a fecundação externa, que ocorre fora do organismo, geralmente em ambiente aquático, né? E o exemplo mais clássico é o sapo. Então, quando eles estão acasalando, a fêmea solta óvulos e o macho solta os espermatozoides, e na água eles são fecundados e nascem os girinos depois. E a fecundação interna ocorre dentro do organismo, geralmente em ambiente terrestre, né? Então, nós temos aí alguns insetos, nós temos a classe dos mamíferos que faz a fecundação interna. Aspectos reprodutivos dos animais. Quanto ao sexo, nós vamos ter monóicos com gônadas masculinas e femininas. Então, são os hermafroditas. Nós temos a planária, alguns caramujos e aqui a minhoquinha, como eu tinha falado para vocês. E nós temos os dioicos, que com as gônadas masculinas ou femininas, ou seja, um ou outro, né? Eles têm a fêmea e tem o macho. Classificação quanto às crias. Então, nós vamos ter ovíparos, que são os animais que botam ovos já fertilizados com casca, e o desenvolvimento do embrião ocorre no ambiente. Exemplos: insetos, aracnídeos, os répteis, as aves, os mamíferos, os monotremados. Então, todos eles, que os monotremados a gente lembra do ornitorrinco, né? Colocam o quê? São ovíparos, quer dizer. E os vivíparos são animais cujo embrião é retido no útero até o seu desenvolvimento completo, dependente do organismo materno para sua nutrição. Então, os mamíferos, com exceção dos monotremados, que é o ornitorrinco e a équidna, eles não são... o desenvolvimento do embrião é fora do corpo através do ovo, tá? Temos os ovovivíparos, que são os animais que retêm os ovos dentro do corpo até a eclosão, porém não há relação trófica entre os filhotes e a mãe, ou seja, a mãe não alimenta o seu filhote, é como se fosse o ovo da galinha. Vou dar o exemplo da galinha. O ovo da galinha, ele vai ser chocado e o pintinho nasce. Ele não tem o cordão umbilical que faça que o alimento dele venha através da mãe, mas o ovo fica retido dentro do organismo materno e só sai quando for na hora de eclodir, já sair os filhotinhos, tá? Então, nós temos o exemplo dos tubarões e da sucuri. Ovulíparos. Ovulíparos, quem é este? Olha, que coisinha de cara mais... Que cara engraçada este rapaz aí, não é? Ao lado da sua prole. São os animais que botam ovos não fertilizados e sem casca. A fertilização e desenvolvimento do embrião ocorre no ambiente. Então, os anfíbios, ela solta o óvulo, o macho solta o espermatozoide e fecunda na água. E depois vai nascer os filhotinhos e não tem casca, o ovinho, e é fecundado fora do organismo, tá? Aqui tem uma atividade para vocês. E vocês respondam no caderno, copiem e respondam no caderno. E as dúvidas, estou aqui para tirá-las.